Ó, frasco de spray aerossol. E eu vou apertar esse dispositivo, ó. Percebeu? Pô, tá arremessando o material para fora. Né? Agora, por que arremessa material para fora? Porque a pressão interna é maior que a pressão externa. E aí eu vou fazendo isso. Vou arremessando material para fora, apertando esse dispositivo, né? Abrindo a válvula. Mas vai chegar um momento em que eu vou apertar esse dispositivo, vou abrir a válvula e não vai mais arremessar material para fora. Aí vem a pergunta: está vazio? Não, né? Bom, então o que acontece? Bom, pressão interna se igualou à pressão externa. Agora eu vou fazer o seguinte, e vamos considerar que a pressão atmosférica aqui, né, que é a pressão externa, seja de 730 mmHg, tá bom? 730 mmHg. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse frasco lá na Bolívia, em La Paz. Lembra? Lá tem em torno de 3.600 metros de altitude e a pressão atmosférica lá é em torno de 450 mmHg, né? Bem menor que aqui. O ar é rarefeito. Quem acompanha futebol, né, já viu algumas cenas. O jogador tem falta de ar e a bola está se movimentando bem mais rapidamente, né, já que o ar é rarefeito. Bom, pressão lá é em torno de 450 mmHg. E aí eu levei esse frasco, vou deixar na mesma temperatura do experimento anterior. E o que acontece? Pressão interna está 730. E aí eu vou apertar esse dispositivo, ó, vai arremessar material para fora. Por quê? Pressão interna está 730, pressão externa em La Paz, né, 450 mmHg. E eu vou apertando até que não mais arremesse material para fora. Então, e aí? Agora está vazio? Não, pressão interna se igualou à pressão externa, 450 mmHg. Agora eu vou trazer de volta aqui para essa sala e, deixando na mesma temperatura, eu vou abrir o dispositivo aqui. Vou apertar o dispositivo, vou abrir a válvula. Vai acontecer algo? Vai, porque a pressão interna agora está 450 e a pressão externa, lembra? 730 mmHg. Pressão externa agora está maior que a interna. Então, se eu abrir a válvula, entra ar. Tá certo? Bom, pessoal, então quando você faz o descarte disso, não está vazio. Pressão interna se iguala com a externa, mas tem gás aqui. Aí tem uma orientação importante aqui. Não incinerar, não aquecer, né? Não colocar no fogo. Por quê? Você vai aquecer, vai aumentar a energia cinética das moléculas, vai aumentar, né, o número de colisões entre elas e também entre elas e as paredes internas do recipiente, né, que vai nos determinar aí a pressão. Então vai aumentar a pressão, aumentando a pressão, pode ser que esse frasco não resista a esse aumento de pressão, né, e pode explodir, né, pode lançar fragmentos causar ferimentos, né, em quem estiver ao redor. Então jamais você vai fazer isso. Aquecer um frasco de spray, né, de aerossol, depois que foi descartado. Bom, vamos lembrar rapidamente das transformações gasosas. Então, primeira transformação estudada, transformação isotérmica. A temperatura se mantém constante durante essa transformação. Lei de Boyle-Mariotti diz que mantendo constante a temperatura de uma certa massa de gás, ó, um cilindro, tem um êmbolo móvel aqui, vou empurrar esse êmbolo, estou aumentando a pressão, vai diminuir o volume. O volume é inversamente proporcional à pressão. Pressão e volume inversamente proporcionais nessa transformação. Então, isso aí você vai representar graficamente desse jeito. Ó. Aumentando a pressão, vai diminuir o volume. São inversamente proporcionais. Então, observe assim. Nessa pressão, P1, olha só o volume. V1. Vou aumentar a pressão.
P2. Olha o volume. Diminuiu. Aumentando a pressão, diminui o volume. E os pontos dessa curva, né, vai constituir essa curva que é chamada de isoterma. Isoterma. É um ramo da hipérbole equilátera. São inversamente proporcionais. E se eu mantiver constante agora o volume de uma certa massa de gás, então observe que é a mesma massa de gás antes e depois, né, da transformação. Olha só, volume constante, mantendo constante o volume, lei de Charles. Mantendo constante o volume, vou aquecer, vai aumentar a pressão aqui dentro, né? A pressão aumenta com o aumento da temperatura. Pessoal, quando Charles enunciou essa lei, na verdade, não era conhecida ainda essa escala de temperatura, escala de temperatura absoluta, escala em Kelvin. Então ele enunciou, só de curiosidade, ele enunciou essa lei assim, que a pressão varia linearmente com a temperatura em graus Celsius. Então você teria um gráfico desse tipo, a pressão variando linearmente com a temperatura. Ele enunciou dessa maneira. Usando um rigor matemático hoje, a gente iria enunciar dessa outra maneira, né? Que a pressão é função afim da temperatura. Tudo bem? Agora observe que se eu estender essa curva, se eu prolongar essa curva, eu vou encontrar aqui a temperatura de menos 273 graus Celsius, que é hoje, né, considerado aí o 0 Kelvin. Então depois, mais de 50 anos depois é que foi lançada essa escala de temperatura em Kelvin, temperatura absoluta, né? Então depois foi alterada essa lei, enunciando dessa maneira, que a pressão é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Pressão é diretamente proporcional. Então, mantendo constante o volume, a pressão é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Então, nessa temperatura T1, você tem essa pressão P1. Vou aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Pressão diretamente proporcional à temperatura absoluta. E lei de Guy-Lussac, quando a pressão é constante, mantendo constante a pressão. Então agora, eu tenho lá o cilindro, tem um êmbolo móvel, tá bom? E eu vou aquecer. Eu vou aquecer de tal forma, eu vou controlar a pressão para que ela não aumente. Então o volume não pode permanecer constante nessa situação, né? Não vai permanecer constante o volume, porque se eu aquecer com volume constante, aumenta a pressão. Lei de Charles. E se eu quero que a pressão se mantenha constante, então vai ter que aumentar o volume. Então foi enunciada essa lei também, quando foi anunciada por Guy-Lussac, pois foi em torno de 1808, ele enunciou dessa maneira, que o volume varia linearmente com a temperatura. Usando o rigor matemático hoje, o volume é função afim da temperatura em graus Celsius. Da mesma maneira, se eu prolongar, se eu estender essa curva, eu iria encontrar aqui menos o volume zero na temperatura de menos 273 graus Celsius, que é o 0 Kelvin. Então, enunciando a lei dessa outra maneira, mantendo constante a pressão, o volume é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Essa é a chamada isóbara. E essa aqui é a isócora. Lembrando que isso aqui pode ser chamado de transformação
isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. Tudo bem? Então, as expressões matemáticas que traduzem essas leis. Então, se eu subir a lei, né? Então, transformação isotérmica. Mantendo constante a temperatura, o volume é inversamente proporcional à pressão. Então, pressão vezes volume antes igual a pressão vezes volume depois. Grandezas inversamente proporcionais, representadas pelo produto. Agora, se o volume for constante, se você aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Pressão é diretamente proporcional à temperatura termodinâmica. Então, pressão e temperatura diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais representadas pelo quociente. Então, P sobre T antes igual a P sobre T depois. Então, você está percebendo? Essa expressão matemática só é válida para a temperatura em Kelvin. Né? A pressão só é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Quando é em graus Celsius, não será diretamente proporcional. E às vezes a questão fornece temperatura em graus Celsius e pede para você calcular em graus Celsius no final. Jamais você vai usar essa expressão com a temperatura em graus Celsius. Né? Não é verdadeira essa relação para a temperatura em graus Celsius. Pressão não é diretamente proporcional à temperatura em graus Celsius, só é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Né? Então, se ele dá em graus Celsius, geralmente vai dar na questão, e pedir para você calcular em graus Celsius, você tem que converter para Kelvin, você vai achar em Kelvin, aí você subtrai 273, tá certo? E, mantendo constante a pressão, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, volume sobre temperatura, temperatura em Kelvin, antes igual a volume sobre temperatura depois. E aí sim, juntando as três leis, você chega na equação geral, né? Equação geral dos gases. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Volume e temperatura, diretamente. Pressão e temperatura, diretamente. Então, usando as três variáveis, P vezes V sobre T antes igual a P vezes V sobre T depois. Né? E aí, né, por isso que quando você tem transformação isotérmica, cancela a temperatura. Né? Cancelando a temperatura, tá aí. Cancelando a temperatura, você tem a expressão da transformação isotérmica. Se a pressão é constante, transformação isobárica, V sobre T antes igual a V sobre T depois. Né? E se o volume é constante, P sobre T antes igual a P sobre T depois, porque vai cancelar o volume.